Tá bom, gente. Essa parte inicial ela foi mais caótica do que eu esperava, porque minha cabeça está meio passada hoje, mas eu espero ter dado contexto para vocês. Agora vamos pegar uma parte um pouco menos caótica, uma parte mais organizadinha, que é, vamos começar a projetar uma hash function, vamos ver ela falhar miseravelmente e a gente vai trabalhando para melhorá-la, tá? Porque aquele de sempre, assim, eu podia chegar e apresentar uma hash function não perfeita, longe disso, mas uma hash function já assim espertinha para vocês? Podia, mas é muito sem graça, né? A gente pode fazer de modo iterativo ali, para perceber a função de cada melhoria em cima dela. Então, vamos começar aqui. O que a gente quer da nossa hash function? Eu vou escrever a nossa funçãozinha aqui, em pseudocódigo, olha. Eu vou escrever aqui, porque vai que eu preciso de mais linhas depois, né? Mas a nossa hash function, qual que é a ideia? Ela vai receber dois valores, do jeito que eu vou trabalhar aqui. Um é a chave, o outro é o valor m, tá? Que é o tamanho do meu vetor, da minha tabela de espalhamento no momento. E qual que é a coisa fundamental que, assim, toda hash function para tabela de espalhamento precisa me devolver isso? Né? Apesar do nome ser função de espalhamento, e eu espero que ela espalhe, a coisa mais fundamental, que senão ela não resolve para mim, ela tem que devolver os valores entre 0 e m-1. O valor que ela devolve tem que ser um índice. Senão ela não está servindo para o que ela se propõe, que é me dizer, que é responder a pergunta assim, dada essa chave, onde esse cara deve ser colocado? Ou dada essa chave, onde que eu procuro por ele? Então ela tem que devolver um índice. Então eu vou fazer a coisa mais sem graça aqui, que é simplesmente colocar devolva chave mod m, né? O resto da divisão da chave por m. Isso cumpre essa única garantia, essa única exigência, né? Essa exigência fundamental. Isso não é uma boa hash function, deixar muito claro. Essa eu não consigo pensar numa pior. Tá? Mas ela cumpre, ela pelo menos pode ser chamada de hash function no contexto de tabela de espalhamento, porque ela me devolve um valor sempre entre 0 e m-1. Né? Pensem um instante, se não for óbvio, que o resto de uma divisão sempre tem que ser menor do que o divisor. Né? Então, se eu estou dividindo por 100, o resto vai ter que estar entre 0 e 99, que é o que eu quero. Se eu estou dividindo por m, vai estar entre 0 e m-1. Né? E aqui eu estou tratando esse cara como sendo um inteiro. Mas pensem de modo mais abrangente que, assim, tudo que está no computador está representado lá com bits. Então eu posso interpretar aquilo como sendo um número e operar a partir dali. Nesse primeiro momento pensa que é um número, mas na sequência eu vou pensar que é string e vou olhar byte a byte. Tá? Por motivos que vão ficar claros. Mas beleza. Essa funçãozinha aqui, ela é muito limitada. Né? Ela tem várias deficiências, várias mesmo, mas vamos destacar duas aqui. Uma é que ela não é boa em espalhar. Né? Para um M grande, tá? Só para a gente não ter que se preocupar com a divisão por enquanto. Onde que cai a chave 0? Nessa função? No índice 0. E a chave 1? No 1. E a chave 2? Espalha mal pra caramba esse negócio, né? Não faz jus, ela até cumpre o mínimo do necessário, mas não faz jus a palavrinha espalhamento, não está espalhando, né? Ou pelo menos não está espalhando bem, né? Tá tudo muito um depois do outro ali. E além disso, ela tem um outro problema, talvez até maior, que é o seguinte, embora eu esteja pegando a chave inteira aqui e pegando o resto, se eu tiver, por exemplo, o M for 10, só para simplificar nossas contas assim, e se eu pensar nas seguintes chaves, a chave 3, a chave 1003, a chave 5003 para M igual a 10. Percebem o que vai acontecer quando eu pegar o resto? Né? Quanto que é 1000 dividido por 10, gente? O resto é 0, né? A divisão da inteira. Então, isso tudo aqui é irrelevante, é a mesma coisa dos 5.000 por 10. Vai ser irrelevante. Então esse cara são muito diferentes e caem exatamente no mesmo lugar. Então não só valores próximos caem próximos, o que já mostra que está espalhando mal, mas só a parte menos significativa está sendo relevante. Tá? Isso não é verdade para qualquer M, mas para o M igual a 10 ficou mais fácil para a gente enxergar isso aqui, por isso que eu escolhi mal de propósito, depois a gente vai escolher bem de propósito, mas por enquanto eu estou sacaneando ela aqui para a gente ver a melhoria. Tá?
Então, essa função não espalha bem, né? Daí, o que a gente quer que uma função seja? Então, deixa eu listar aqui, né, dada uma função de espalhamento, a gente gostaria que ela fosse determinística, rápida para calcular. Eu vou colocar aqui, entre aspas, leve, mas isso quer dizer ocupar pouco espaço de memória. Tá? Função de que ocupa pouco espaço de memória. E espalhar com uniformidade as chaves. Antes da gente ir para as funções mais interessantes, né, para a gente construir em cima disso, que essa é bem básica mesmo, vamos refletir sobre o que a gente quer aqui e por que a gente quer, que serve de guia para a gente. Então, que ela seja determinística é pelo seguinte: eu preciso que o resultado seja reprodutível. Se eu peguei uma certa chave, passei pela hash function, ela falou, coloque no índice, sei lá, 42, coloca lá. Quando eu buscar por esse elemento, ela não pode me responder outra coisa, ela tem que responder a mesma coisa. Né? Tem que ser consistente, então ela tem que ser determinística. Ela tem que ser rápida, porque lembra, a gente quer vencer a busca log n. A gente já sabe fazer tabelas de espalhamento, tabelas de símbolos, implementações para tabela de símbolo ali, usando árvores binárias de busca ou outras estruturas que conseguem eficiência log n. Então, se me custar muito resolver a minha função de espalhamento, não está legal. Né? Tanto que as funções de espalhamento que a gente vai ver, a melhor que a gente vai ver, ela vai ser interessante, mas as que são usadas na prática, elas são certamente ainda mais velozes e tal, porque elas vão fazer ali a operação em bits e coisas do tipo para tentar ser o mais rápido possível. Mas fica esse desejo, né? A gente quer resolver ela rápida. Ela tem que ser leve. Por leve, eu quero dizer ocupar pouca memória, tá? Por quê? Porque quando você fala que uma função de espalhamento tem que espalhar bem e tudo mais, uma coisa que você poderia fazer, que é uma apelação, mas você poderia fazer, é falar assim, já sei, pega uma tabela pré-definida. Tipo, pega, o número 0 vai para tal posição, o número 1 vai para tal posição, o número 2, cria uma tabelona, consulta essa tabelona e essa é a resposta da função de espalhamento. Mas essa tabelona vai ser muito grande, né? Daí também não resolve. Tá? E no final, e isso eu acho interessante aqui, ó, espalhar com uniformidade. Isso é uma coisa muito legal das hash functions, que é o seguinte: primeiro item ali é que ela é determinística. Uma coisa probabilística não serviria nesse contexto, porque não seria reprodutível, tudo certinho. Mas, curiosamente, o comportamento que eu quero da função de espalhamento é que ela, entre aspas, emite uma função probabilística. Em particular, uma com probabilidade uniforme. Então eu quero uma coisa tipo assim, que ela seja totalmente determinística na hora de ser calculada, de me dizer onde cada chave cai, mas se alguém vê o resultado dela, pareça uma distribuição uniforme, pareça que eu estou jogando os caras para qualquer lugar. Sabe, entrou lá a chave 10, caiu num lugar qualquer, entrou a chave 11, caiu num outro whatever, entrou a chave 20, caiu num outro, de modo que você olha e fala, nossa, parece que está aleatório. É para parecer aleatório e com probabilidade uniforme, mas tem que ser determinística, então tem essa ambiguidade aí. Tudo bem? E daí a gente vai começar a trabalhar para conseguir algo próximo disso. A gente escreveu a primeira funçãozinha ali, a gente já falou dos defeitos dela. Eu vou fazer uma segunda, que já acho bem mais interessante aqui. Aqui mesmo, vou usar o enunciado dela, porque continuo tendo uma chave e um M. Eu vou supor que a minha chave é uma string, tá? Eu vou olhar para ela byte a byte. Vocês podem pensar que é de fato uma string que termina com /0 e tal, mas saibam que assim, a mesma lógica vale se a minha chave fosse um double. Um double tem o quê? 4 bytes? Ou, mais interessante ainda, um long int, né? Não, peraí, o double tem 4, acho que o double tem, por padrão, 8 bytes agora, né? O float tem 4. Então, tipo, um double que tem 8 bytes, ou um long int que tem 8 bytes. Eu posso olhar para cada byte dele também, né? Eu posso pensar que ele é uma string curtinha. Mas aqui a gente vai pensar numa string de caracteres mesmo, só para simplificar, mas dá para generalizar as ideias com uma certa facilidade. Então eu tenho a minha hash function aqui, o que eu vou fazer? Vou percorrer essa minha string. Então eu vou começar aqui o índice 0, e eu vou até encontrar o /0 lá que marca o final dela.
E o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou acumular dentro de um H. Eu esqueci de escrever ali, mas suponho que esse H começa em 0, tá? Vai ficar lindo isso aqui. Ó. H começa em 0 aqui. Né? E eu vou acumular H mais igual o valor da iésima posição da chave, do dígito I. Daí, no final, eu simplesmente mando devolver H mod M. Estou falando que essa é uma boa função de espalhamento? Não, mas vamos ver que passo que a gente deu aqui. Lembra que eu comentei, até no exemplo que estava escrito aqui, que a gente estava numa situação que só os bits mais significativos, os dígitos mais significativos eram relevantes? Agora eu apelei para todos eles serem relevantes, né? Eu estou pegando cada dígito ou cada caractere, dependendo do jeito que você olha, da minha chave e somando no H. Certo? Então, com isso, todos eles estão contribuindo e no final eu pego esse acumulado, pego o mod M e ele vai me dar um valor entre 0 e M-1, como esperado, e todos os dígitos contribuíram. Vocês veem problema nisso aqui? Limitações e espalhamentos ruins, assim. Perfeito. Curioso, não é a primeira vez que a primeira coisa que um aluno repara é que anagramas, né, que se eu tiver strings com os mesmos caracteres em ordens distintas, vai dar a mesma coisa. E de fato, tem toda razão. Mas ela tem uns problemas mais fundamentais que eu vou fingir que não vi esse negócio do anagrama e vou mostrar essa outra parte antes. E daí a gente volta para o anagrama depois. A minha próxima função resolve algumas coisinhas, mas ainda vai ter o problema do anagrama. Tá? Mas é verdade, ela tem essa limitação com certeza. Mas o negócio é que ela continua com aquele problema com um problema relacionado com o M. E é esse cara que eu vou endereçar primeiro. Tá? Que múltiplos de M são irrelevantes. Tá? Imagina qualquer dígito aqui que tem múltiplo do valor M. Eles vão simplesmente ser somados aqui, e quando eu fizer o resto, a divisão deles por M vai dar 0 e eles não contribuem. Então qualquer múltiplo de M aqui acaba sendo absolutamente irrelevante. Para resolver isso, ou pelo menos avançar nesse sentido, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou introduzir um primo na história. E aí eu percebo que eu devia deixar isso mais para baixo, porque eu preciso desse for ainda, mas infelizmente eu vou ter que apagar isso aqui para construir em cima. Então, eu continuo começando com H igual a 0, e eu vou ter um número primo aqui, que no meu caso eu vou dizer que é o 127, mas é um cara que a gente pode consultar a priori, tá? Eu posso procurar alguma tabela de primos e colocar um primo grande ali. Mas por que isso aqui? Então vamos lá, olha, mesma coisa que tinha antes, para I igual a 0 e diferente do barra 0 e mais, a gente vai fazer o H receber mais igual ao primo vezes CH, né, a chave I, o iésimo dígito da chave. E daí no final, devolva H mod M. Agora, cada dígito, né, o valor de cada dígito está multiplicado por um determinado primo aqui. Né? Esse primo, até por ser primo, não tem divisor comum com o M. E isso vai fazer com que todos os dígitos sejam relevantes, mesmo aqueles que originalmente tinham divisores comuns ou eram múltiplos, o que é pior ainda, do M. Né? E aqui é um momento para eu comentar com vocês que quando eu ensino tabelas de espalhamento, a gente está no limite do meu conhecimento aqui. Por quê? Porque para falar de função de espalhamento especificamente, o resto da tabela de espalhamento está bem na área de zona de conforto de estruturas de dados. Mas a função de espalhamento precisa de muito conhecimento em teoria dos números. Tá? Então, eu não estou qualificado para fazer funções de espalhamento altamente de alta qualidade e tal, porque tem princípios ali matemáticos e também muito conhecimento empírico que o pessoal acumulou ao longo dos anos de como fazer uma boa função, que eu não tenho.
Dito isso, a minha ignorância nunca me impediu antes, né? Então, a ideia é que a gente entenda o máximo que a gente puder, mesmo que a gente não vai dominar o assunto. Então eu quero mostrar para vocês, dado esse contexto, né, tentar mostrar para vocês um exemplinho do porquê que essa implicância com ter divisor comum, com um número ser múltiplo do outro, ou ter divisores comuns. Então deixa eu colocar aqui um exemplo que eu acho que vai ajudar. Então, só para ajudar a gente a enxergar. Como é uma parte aqui, eu vou pegar uma coisinha diferente. E vamos dizer que eu tenho aqui que o meu primo, entre aspas, é 8. Obviamente 8 não é primo, tá? Ele é só o cara que vai fazer a vez do multiplicador aqui. É só isso. Eu só mantive o mesmo nome da variável. Mas eu estou deliberadamente escolhendo um cara que não é primo. E o meu m é 12. O máximo divisor comum deles vai ser, entre 8 e 12, vai ser 4. E aqui já tem uma curiosidade. Eu não preciso que esse número seja primo de verdade, eu só preciso que ele seja primo com relação ao m. Tá? Primos entre si quer dizer que dois números que não têm divisores comuns maiores do que 1. Tá? Se eu colocar um primo, ele não tem divisor comum com ninguém, então ou pelo menos com ninguém que não é múltiplo dele, né? Mas se ele for de ordem de grandeza próximo do m, não vai ter esse risco. Mas aqui, a gente está olhando, esses dois caras, eles não são primos entre si, né? Eles têm o 12 ali. E qual que vai ser a ideia? Se eu executar essa função, né? Se eu executar essa funçãozinha aqui, para um único dígito, só para simplificar a nossa vida. Pensa que tem um único dígito que vai variar de 0 a 9. Tá? Então minha chave varia de 0 a 9. Eu vou colocar aqui o valor da chave 0, 1, 2. Vamos ver o resultado da minha funçãozinha de hash para esses caras. Quando vale 0, vai ser o quê? 0 vezes o primo, né? E depois pega o resto por m. Então vai ser 0 vezes 8, 0. O resto disso, 0. Essa conta eu sei fazer. Se for 1, 1 vezes o primo, que é 8, daí vai dar 8. O resto por 12 vai dar 8. Ok, se eu errar a conta, vocês me corrijam. 2. O 2 vezes 8 vai dar 16. Resto por 8 deu 4. Obrigado. Que coisa. Eu sempre falo para vocês, né? Cresçam até vocês enxergarem o padrão. Essa é uma coisa recorrente para a gente enxergar o que está acontecendo. 3 vezes, né? Seguindo essa formulazinha, né? 3 vezes o primo, que é 8, vai dar 24. Resto por m, que é 12, vai dar 0. Eu aposto que o próximo vai dar 8, gente. Perceberam que espalhamento ruim que eu estou fazendo aqui? Pelo jeito que funciona, eu estou multiplicando por um cara que aqui dentro dele ele tem o 4. Né? Pense que o 4 é um bicho indivisível. Porque o m não consegue dividir ele. Né? Os dois ali está no máximo divisor comum entre esse cara e esse. Então pensa que é um bloco indivisível dentro do número, para imaginar. Ao multiplicar por um cara aqui que não é primo, né, como 8, esse cara vezes o primo vezes esse vai ter esse bloco. Quando eu pegar aqui, vai sobrar esse bloco. Então, ao invés de ter uma função de espalhamento que tem chance de cair no 0, no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, ela só cai em múltiplos desse bloco, porque esse bloco sempre sobra ali depois do resto da divisão. Tá? Essa combinação de produto com o resto melhora o espalhamento no sentido que eu estou multiplicando por alguma coisa, né? Então o valor 1 não vai necessariamente cair na posição 1, mas se eu não tomar cuidado desses caras não serem primos entre si, dá bobagem. Dentro da nossa limitação de não conhecer a teoria dos números avançada e tal, deu para pegar a ideia? Né? Não estou provando isso, não estou mostrando, é um exemplo, mas dá essa ideia para a gente, né, do problema que a gente vai enfrentar aqui. Então por isso que a gente quer que eles sejam primos entre si. Eu vou desenvolver só mais um pouquinho isso. Ó. Então, esse caso deu ruim. Né? Então, a gente vai fazer melhor. E eu vou pegar aqui, deixa eu ver se eu não vou me embananar as contas. Então, ao invés do 12, eu vou pegar o 13, que é um número primo. Então, o m... Não, errei, peraí. Deixa eu ver se... Não, eu quero trocar... Perdão, eu quero trocar um número primo. Agora é primo de verdade. Então... Esse era o 13 aqui.
e pensa que o M é 50. De propósito, eu estou colocando o M bem maior do que o número primo. Tá? E vamos ver o que vai acontecer. Agora, o MDC entre o 13 e o 50 é 1. E a gente vai ver que não vai vencer esses blocos. Não vai vencer esse problema dos blocos. Tá? Eu sempre ciclar naqueles múltiplos ali. No entanto, o que eu vou ter? Vamos pensar, olha, o 0. 0 vezes 3 vai cair no 0 ainda. O 0 aqui, nossa função, ele passa em column. 1 vezes 13 vai dar 13. Mod 50 é muito maior, vai dar 13 aqui. 2 vezes 13 vai dar 26. Resto da divisão por 50 vai dar 26. Aqui vai dar 39. E assim por diante. Quando ele chegar no 50, eu não vou fazer até lá, mas quando ele chegar num número que vai ser o quê? 13 vezes 5 já vai passar, com certeza, né? 13 vezes 4 já passa, acho que já passa. Ele vai ciclar e vai voltar aqui para os números pequenos. E não vai cair nos blocos, não vai cair 0, 13 e tal. Ele vai espalhar mais, já vai ser melhor. Mas vocês percebem que ainda assim não é um espalhamento que parece tão bem distribuído, porque ele está bem incremental aqui. Né? Ele cicla eventualmente, daí ele volta para um número pequeno, mas cada número que eu avanço, ele está avançando de pouquinho. E isso é um efeito colateral do quê? Desse cara ser muito menor do que esse. Então, a regra fundamental ali é, esses caras têm que ser primos entre si, senão eu literalmente jogo fora uma parte da minha tabela. No caso anterior, do 8 e do 12, 1/4 da minha tabela estava sendo usado, o resto estava totalmente desperdiçado. É péssimo espalhamento. Eu estou gastando 4 vezes mais memória do que eu precisava, né? Porque não estou usando o resto. Nesse caso aqui já não vai acontecer isso, mas ainda vai ter esse espalhamento muito pouco espalhado, por assim dizer, eu não sei qualificar isso melhor do que isso. Então, se vocês colocarem um valor grande, para dar um exemplo, eu não vou fazer agora, mas se vocês sentarem com o primo no lugar do 13 aqui, fica a sugestão para vocês fazerem, tranquilo, é até um bom exercício, o 127. Vejam onde esses caras vão cair. Tá? Vocês vão ver que como o 127 é bem maior que o 50, tem hora que ele vai cair, sabe, o 0 vai cair no 0, mas depois esse cara vai cair num valor, esse talvez caia no menor, esse cai no maior, já fica uma coisa bem mais caótica, tá? Então, como regrinha de bolso, tá? Tem que ser primos entre si e de preferência um primo grande comparado com o valor com o tamanho da tabela. Para que você tenha esse espalhamento melhor, não seja essa coisa de andando de passinho em passinho, como a gente identificou aqui. Tudo bem, gente? Então, essas são algumas características que a gente gosta de ter, que a gente tem que tomar cuidado e que envolvem aqui ter um primo, e de preferência um primo grande ali envolvido. Então, veja, esse cara ele é bom se o M for até 100, por exemplo. Senão, eu já preferiria trabalhar com um primo maior. E só como curiosidade, se vocês pensarem, eu quero implementar uma função de espalhamento robusta, que se adapta e tudo mais. Tem lugares para a gente consultar tabelas de primos, isso daria para fazer, não é uma coisa muito custosa, para você ter opções de primos maiores. Também dá para você procurar, porque lá em AED1 a gente viu o algoritmo de Euclides, que calculava o máximo divisor comum entre dois números. Isso quer dizer que eu posso simplesmente chutar, me dá um M, eu saio chutando valores maiores do que M até encontrar o primeiro que é primo em relação a ele. Então eu posso fazer isso algoritmicamente também, tentativa e erro até encontrar com uma certa eficiência. Tá? Não estou falando que vocês têm que fazer, tá? É só conectando as coisas. A gente sabe descobrir se dois números têm divisor comum maior do que 1 ou não. Sabe fazer isso com eficiência, inclusive. Então a gente pode automatizar a nossa tabela, né? Eu não vou fazer isso, tá? Eu vou sempre dar um valor ali, mas dá para fazer de modo mais automático usando esses conhecimentos.